finalmente eu vou fazer o vídeo mais pedido desde a era lá do MEDFEFs há muitos anos atrás, que é o vídeo sobre os métodos de estudo que eu usei no ano da minha aprovação. Se você já é inscrito no canal, senta aí porque você sabe que vem história. Se não, prazer, meu nome é Fernanda, sou estudante de medicina na Universidade Federal do Espírito Santo. Comecei a fazer conteúdo pra internet falando sobre dicas de estudos há muitos anos atrás, lá no MEDFEFs, e desde aquela época eu recebo a fatídica de pergunta de qual que foi o método de estudos que eu usei no ano da minha aprovação. E muitos de vocês esperam uma pílula mágica, ou uma coisa muito mística, uma coisa que um guru do Santo Graal veio dizer pra vocês de muito novo. Mas talvez eu esteja aqui para reforçar o óbvio, porque o que eu fiz não foi nada demais. E se eu fiz, honestamente, você também pode fazer para poder conquistar a sua vaga, tão sonhados sonhos, porque a gente sabe que o vestibular de medicina é complicado. E não somente ele é complicado, como a gente vem de vários contextos diferentes. Então esse vídeo ele vai ser no seguinte formato. Primeiro eu vou contar pra vocês quem que é a Fernanda antes do ano do cursinho, porque eu não sou aquela aluna mais aplicada. A gente fica com aquela expectativa de que o estudante de medicina é aquela pessoa muito inteligente. Eu não vou dizer pra vocês que eu era burra ou que eu tinha dificuldade na escola, porque assim, não é a minha realidade, eu realmente era uma boa aluna, mas eu não era nenhum supra-sumo. E eu fui, então, me desenvolvendo até o ano de cursinho, onde eu achei o que eu acredito que seja o método mais eficiente dentro do contexto de ser aprovado no vestibular, que é diferente de ser inteligente, é diferente de você ser muito bom nas matérias, de ter um conhecimento aprofundado, a gente precisa entender isso, mas a gente vai chegar lá. E no final eu vou dar algumas dicas pontuais, mas que eu acredito que são as mais valiosas para quem quer ser aprovado ainda esse ano, porque você vai, gato, você vai, meu querido, vai dar tudo certo e eu tô aqui na torcida por vocês. Inclusive, além de falar dessa questão de estar na torcida por vocês, eu quero agradecer a vocês que estão aí torcendo por mim e torcendo pelo crescimento do canal. A gente chegou finalmente aos 1000 inscritos, então eu quero muito agradecer a cada um de vocês que está aqui, fiquei muito feliz. Vamos aí na meta de atingir cada vez mais pessoas, porque esse é o propósito final de eu estar fazendo esse conteúdo aqui. Eu amo poder atingir outras pessoas, eu amo quando eu recebo uma mensagem de vocês falando que o vídeo foi útil, que eu dei algumas dicas práticas. Eu já estive no lugar de vocês e é muito confortante saber que eu tô podendo dar uma palavra de esperança ou uma motivação, ou simplesmente dando dicas que realmente estão ajudando o dia a dia de vocês. Então, muito, muito obrigada por isso. Mas vamos pro vídeo. E para inaugurar essa narrativa, eu quero muito fazer um compromisso com vocês com relação à transparência do que eu vou relatar aqui. Por que eu tô falando isso? Porque talvez exista uma quebra de expectativa entre o que vocês estão achando que eu vou falar e o que de fato aconteceu. Por que eu falo isso? Porque muita gente fica achando que a vida do estudante que vai ser aprovado tem que ser a vida daquele estudante que, cara, fica estudando 18 horas por dia e deixa os amigos e abandona a vida. Ou talvez daquele estudante que de repente teve uma virada de chave mágica, assim. Um anjo apareceu no céu e iluminou o caminho dele e falou assim, não, tem que ser assim. Essa é a dica dos estudos que resolveu todos os meus problemas. Muito pelo contrário, o que eu quero deixar bem claro pra vocês aqui. A minha trajetória foi longa, tem vários momentos que eu não me orgulho de ter estudado daquela maneira, mas eu vou relatar pra vocês assim mesmo, porque é o que aconteceu de fato, e porque, de uma forma ou de outra, foi a forma como eu alcancei a aprovação. Então, eu não quero que vocês criem expectativas e uma narrativa que vai ficar muito bonita no vídeo, mas que não foi o que aconteceu. Então, esperem relatos reais aqui, e nesse reais vocês vão escutar muito eu falando de eu dormir na sala, ou não fazendo alguns exercícios, ou às vezes pesando demais alguma coisa que não era pra pesar. Enfim, então assim, talvez seja uma coisa que vai destruir um pouquinho o meu ego, porque eu vou ter que admitir várias fragilidades pra vocês, mas eu espero que vocês entendam que não necessariamente eu vou falar aqui o que vai atender a expectativa de vocês pra esse ano, nem vai ser uma coisa super motivadora, vai ser só um relato de como aconteceu, o que aconteceu, que graças a Deus foi aprovação e que se aconteceu comigo pode acontecer com vocês também. Beleza? Vamos começar então com aquela Fernanda lá do ano antes do cursinho, uma pessoa que não tinha cabeça de prova, porque ter cabeça de prova faz diferença na aprovação. Começando do começo, a história fica fácil porque eu sempre estudei no mesmo colégio a vida toda, com exceção do meu ano de aprovação. E só pra gente começar a nossa conversa, eu não acho que foi a troca de colégio que foi o grande salto na minha aprovação, muito longe disso. Embora eu seja muito grata por ter tido a oportunidade de ganhar a bolsa nesse cursinho. Mas voltando lá pro início, eu estudei sempre, a vida toda, no Colégio Marista Nossa Senhora da Penha, é um colégio católico particular daqui de Vila Velha, né, que é a cidade onde eu moro. E nesse colégio, eu sempre tive um incentivo muito mais de fazer uma formação cidadã do que necessariamente ter uma formação voltada para a prova. Hoje eu vejo que eles estão tentando focar um pouquinho mais em vestibular, mas não foi assim na minha época e honestamente eu sou grata por isso, porque eu acho que isso ajudou muito a moldar a minha personalidade, a enfrentar as minhas dificuldades enquanto posicionamento cidadã, eu não falava bem, eu era muito mais tímida. E nesse contexto todo, eu sempre tive muito mais estímulo em aprender as coisas por curiosidade ou porque era legal, do que necessariamente para poder obter o resultado de uma aprovação, que foi uma malícia, vamos dizer assim, nos estudos, que eu fui pegar só lá no final do terceirão
E foi o que eu acabei despertando e aprimorando quando eu estava lá no cursinho vestibular. Pensa bem, de uma pessoa que saiu de um contexto onde tinham salas de mais ou menos 40 ou 50 pessoas, a maioria delas não estava realmente pensando no vestibular concorrido de medicina, para cair numa turma de 200 alunos, isso a minha turma, de 200 alunos focados em passar em medicina na Universidade Federal, fora as outras 5 ou 6 turmas de 200 pessoas ou mais que tinham lá no Darwin, que foi o colégio onde eu ganhei bolsa, só voltadas em passar em medicina. Então, enfim, foi uma quebra de expectativa muito grande, por isso que eu quero muito apresentar pra vocês a Fernanda de antes do cursinho. Acaba que no final das contas eu tinha um colégio que me incentivava a perseguir a minha curiosidade, e eu, sendo, nesse contexto, uma pessoa que é naturalmente curiosa. Eu sou aquela pessoa que se estiver numa lanchonete com você e você quiser me dar uma trela, um papinho de física avançada ou química quântica e coisas do universo e história, eu vou super cair na sua conversa. Eu amo estudar, eu amo entender o mundo e faz parte da minha personalidade. Tem coisa que eu acho mais chata? Tem, mas eu sou aquela pessoa naturalmente curiosa. Se você falar de uma coisa super entediante, cara, você consegue me manter entretida por um bom tempo, porque eu acho tudo legal. Assim, sendo bem franca. Juntamos, então, a fome com a vontade de comer. Uma pessoa extremamente curiosa, que sempre gostou de estudar, num colégio que era voltado em fazer uma educação cidadã e de estimular você a ter diferentes vivências no contexto de aprendizado. Então, não necessariamente eu tive aprendizados tradicionais ao longo da minha vida. E uma família que sempre apoiou muito a minha educação. E daí, a Fernanda do ensino fundamental não tinha todo aquele apego aos estudos. Na verdade, ao longo de quase toda a minha trajetória acadêmica, eu era muito mais preocupada em competir esportes do que necessariamente estar focada nos estudos. Aqui em casa sempre foi um imperativo que, para poder competir, que era o que eu mais gostava de fazer, eu deveria estar com os estudos em dia. Então, eu nunca pude fazer as coisas que eu gostava de fazer sem que a parte dos estudos estivesse em dia. E eu, naturalmente, era uma pessoa competitiva também, então eu sempre queria estar bem na escola. Tanto porque eu era curiosa, que eu gostava de aprender, mas também porque eu gostava de ter a métrica da nota, ou de estar entre as melhores, sei lá, porque é parte da minha personalidade também. Tanto quanto a parte da minha personalidade ser curiosa, é parte da minha personalidade ser competitiva. E eu aprendi com o tempo também a moldar isso de um jeito produtivo. E daí, lá no ensino fundamental, eu tive um contato geral com muitas das matérias que se repetiram no ensino médio. É por isso que eu gosto de falar que a minha formação não foi nem no ensino médio, nem no ano de cursinho. Foi muito antes, gente. Grande parte das matérias que eu vi, até com um grau próximo de profundidade de matéria, lá no ensino médio foram coisas que eu comecei a ver desde quando eu era mais nova lá na escola. Eu aprendi sobre célula, eu aprendi sobre história. Meus pais, sempre que tiveram oportunidade, me levavam aos museus para conhecer obras de arte, coisas desse tipo. Existe até um sociólogo que usava muita redação lá no ano da aprovação, que é o Edgar Morin, que ele tem um conceito que fala sobre capital cultural. E, por assim dizer, eu sou uma pessoa de capital cultural muito forte. Qual que é essa ideia? A ideia de que quando você tem uma pessoa que vive num contexto privilegiado, os pais e todo o ambiente daquela criança e daquela pessoa que está ali em formação, ele tem muito mais contato com várias coisas do mundo que o dinheiro pode proporcionar. Aqui é a entrada de você ir no museu, é a entrada de você ir ver um filme, de você conhecer uma exposição de arte, de você fazer uma viagem. E acaba que, principalmente quando a gente é mais novo, esse caráter lúdico da educação, que não é só pelos livros, mas também pelas experiências que a gente tem, ele acaba sendo muito forte em moldar o conhecimento que a gente vai tendo do mundo, que é basicamente o que o ensino médio vai tentando aprimorar de um jeito um pouquinho mais técnico. Então é o que eu digo pra vocês, a Fernanda lá do fundamental e do médio é uma pessoa que começou a trajetória com um longo tempo para poder formar todas as bases da minha educação. É por isso que eu sou muito enfática em dizer que não foi um ano de estudos pro cursinho que moldou a minha passagem de prova, mas que foi sim a malícia que eu ganhei naquele ano que fez a diferença. E nessa época, lá atrás, eu basicamente estudava assim, vendo aula e era isso. Basicamente, a minha vida na escola era assim. Eu tentava copiar o quadro porque o professor mandava eu copiar. Era péssimo, porque eu sempre fui muito lerda pra escrever, muito lerda. Isso persiste até hoje. Eu até melhorei um pouco, mas eu era aquela pessoa que era tão lerda pra escrever no quadro que às vezes a aula acabava e eu tinha que ficar, tipo, 30 minutos depois pra conseguir terminar de copiar o quadro. Perdi um monte de coisa. Tinha que pegar caderno emprestado com os meus amigos, enfim. E com o tempo eu fui entendendo que bastava que eu prestasse atenção na aula pra poder conseguir absorver bem. E eu não estudava muito em casa porque eu passava a manhã na escola e a tarde treinando. E era assim todos os dias. Eu estudava, tipo, toda manhã e a minha parte da tarde era 100% dedicada ao treino, que durava mais ou menos ali de 1h da tarde até as 5 da tarde. E eu tinha habitualmente inglês no período da noite. E daí eu tinha um ou dois dias na semana que eu me dedicava aos estudos, mas nem sempre eu ficava estudando, eu gostava de ficar com a minha família, ou ficar vendo TV, enfim. Apesar de eu não ser aquela pessoa que tinha aquela rotina de estudos, eu tinha pais que me incentivavam a estudar e eu meio que estudava sempre na véspera da prova pra poder revisar o que eu tinha aprendido mais ou menos, e era isso, gente, não tinha muito mistério. E muito embora eu não tivesse esse formato tradicional de estudos, daquela pessoa que sempre estudava pra ir bem nas provas e ficava fazendo questões, que era uma coisa que eu não fazia lá no ensino fundamental, eu acredito que eu tava sim aprendendo e aplicando meus aprendizados de outras formas. Por exemplo, eu sempre participei das oficinas de escrita lá do Marista, eu participava da Acendendo Chamas, que é um projeto
projeto onde a gente escrevia crônicas e poesias para poder citar, e a gente tentava competir para ver quem ganhava. Eu tenho vários livros aqui das minhas poesias que eu ganhei naquela época. Durante o meu ensino médio, eu fui ávida participante das simulações geopolíticas, que talvez tenham sido o projeto com maior impacto na minha formação acadêmica, talvez até hoje na Faculdade de Medicina, porque sem ele eu não conseguiria me posicionar diante do mundo, eu tinha muita dificuldade para falar, e só isso por si só me fez conquistar muito mais oportunidades do que eu teria chance se eu não tivesse participado desse projeto. Fez eu ter muita avidez para o conteúdo de política, para aprender sobre história, para tentar me colocar mais nesse lugar de empatia de outras culturas. Enfim, embora eu não tivesse sido aquela pessoa que estudou da maneira correta para as provas ao longo do período de formação ali do ensino médio fundamental, eu apliquei o meu conhecimento de outras formas, e por ser competitiva, eu sempre que tinha a oportunidade de competir as Olimpíadas Brasileiras, nunca fui bem, caso, tipo, Olimpíada Brasileira de Matemática, de Física, sempre me lascava, não era muito boa, cheguei a uma vez ir para a segunda fase da Olimpíada Brasileira de Biologia, mas assim, não era o meu forte, eu ia só porque eu achava difícil e eu queria lá me testar, porque eu gostava do desafio, mas enfim, basicamente essa é a Fernanda do fundamental. Eu gostava de estudar porque eu tinha curiosidade, tudo que eu aprendi era muito na base do afeto, eu conseguia prestar atenção porque eu gostava dos professores e porque eu gostava de saber as coisas, e daí esse apelo afetivo para as matérias fez com que eu tomasse atenção para certas coisas, tanto isso é verdade que no fundamental eu detestava geografia, história e tudo mais, e eu era muito mais ávida para a parte de natureza, física, química, e aí quando eu estava no fundamental eu era muito mais próxima dessas matérias, sabia muito bem, era péssima história, e daí quando eu entrei nas simulações geopolíticas lá no ensino médio, eu fiquei fera em humanas e, enfim, já não dava mais tanta atenção para a parte ali de biologia e tal, matemática ficou com Deus, entendeu? Até que depois ali pro final da minha caminhada, quando chegou no segundo ano do ensino médio, eu larguei um pouco mão da parte de competição, né? Eu realmente fui uma atleta de ginástica rítmica que tinha essa aspiração de talvez tentar uma carreira profissional, mas enfim, devido ao fato do Brasil não ser o melhor lugar para você investir numa vida enquanto atleta, eu acabei deixando essa ideia um pouco de lado para tentar uma carreira mais tradicional, que é de estudante. E daí, no segundo ano do ensino médio, eu meio que perdi o chão, porque eu parei de treinar subitamente, e daí, enfim, o meu emocional foi pro chão. Pensa o que era uma pessoa que estava acostumada a ficar 5 horas por dia treinando, nada aí pro zero. Não soube ter um meio termo naquela época. E daí foi no terceiro ano que eu comecei a ficar na dúvida ali sobre relações internacionais e medicinas, então só fui realmente ter ideia que eu estava querendo prestar um vestibular super concorrido lá no final do terceiro ano. Não sabia muito bem de Enem, tipo, já tinha prestado as provas dos treineiros. As minhas provas lá na escola basicamente eram provas discursivas, tinham poucas questões objetivas. A gente fazia alguns simulados, mas eles não eram muito similares ao Enem. E eu fiz treineiro no segundo ano e prestei a prova lá no terceiro ano. Já sabia que eu queria ir para São Paulo e eu sempre prestei só provas de universidades públicas, com exceção de uma prova gratuita que eu prestei na UVV, quando eu estava no meio do terceiro ano, que eu passei para a segunda fase lá de medicina. Mas assim, acho que eu nem fui fazer a prova de segunda fase. Não, eu fiz a prova de segunda fase, mas eu não fui aprovada, enfim, lá no meio do terceiro ano. Fora isso, eu só prestei Enem e FUVEST e Unicamp a minha vida inteira. E daí foi só no terceiro ano que eu comecei a ganhar a noção do que era uma prova de vestibular. E aí vem um marco que é um dos mais importantes aí na minha história de aprovação. Eu tive que entender que ser aprovado em medicina não é sinônimo de ser inteligente. Durante a minha vida lá enquanto estudante, eu sempre busquei ser inteligente e saber muito sobre as coisas. Mas passar no vestibular não envolve você saber muito sobre as coisas. Envolve você ser muito bom em aplicar esse esforço da forma como a cobra vai te cobrar, que é no formato de questões. E essa foi a grande virada de chave que eu tive no meu ano de aprovação e no prelúdio do ano que antecipou ele, que foi o ano de terceirão, que foi fazer provas e fazer questões. Agora vamos para, de fato, qual foi o meu método de estudos no ano da aprovação e contar pra vocês como foi a minha realidade. Que daí vem a parte que eu tenho vergonha, por isso que eu tô justificando tantas coisas. Vamos lá então pro fato, como foi a Fernanda no ano da aprovação e ali no terceirão. Como eu falei pra vocês, foi ali no terceirão que eu fui entender o que era o estudo pro vestibular. No final do segundo ano eu tinha prestado algumas provas como treineiro e existia uma coisa que consistentemente aconteceu em todas essas provas, que é o fato de que eu não consegui terminar a prova no tempo. Eu terminei a prova sem conseguir ter lido todas as questões, sem conseguir resolver todas elas, e não bastando isso, na hora de passar o gabarito, eu errava as questões na hora de preencher o gabarito, porque eu estava muito desatenta, muito nervosa, e daí eu decidi que no terceiro ano eu iria focar em treinar as provas em casa, porque eu claramente estava tendo uma falha na hora de executar aquilo, e foi assim que eu aprendi em todos os meus anos de esporte. Quando você não sabe fazer um movimento bem executado, você treina e repete ele até que ele fique natural. Então eu tentei focar em pelo menos fazer esse tipo de adaptação ali no meu terceiro ano. Falhei muito, principalmente porque eu não soube adereçar algumas das minhas grandes dificuldades, mas talvez o grande mérito ali do meu terceirão tenha sido a questão de fazer provas antigas.
E eu quero muito que vocês coloquem isso em mente. Fazer prova antiga não é só uma questão de método de estudo, é uma questão de prática, é uma questão de treinamento. Não é para você aprender melhor as matérias, é porque você precisa se adaptar a prestar a prova no tempo correto, do jeito certo, a ter estratégia para poder fazer a prova, porque aquele é o seu momento de avaliação. E daí, se você souber muito, mas você não conseguir demonstrar na hora, de pouco vai valer todo o seu conhecimento, porque você precisa saber aplicar ele na hora da prova. E por isso você precisa treinar para poder conseguir ter uma execução mais próxima da perfeita e mais próxima do seu rendimento máximo na hora do vamos ver. No terceiro ano, apesar de eu ter tido esse mérito de ter começado a estudar por questões e começado a estudar, principalmente fazendo vestibulares antigos, eu tive o grande erro de ficar focando demais em resumos e querer tentar fazer flashcard. Enfim, gente, todos esses são métodos válidos. Eu acho que se vale pra você, se você se dá bem com esse tipo de método, parabéns, tipo, aproveite que você é uma dessas pessoas. Mas pra mim, gastava muito tempo. Como eu falei pra vocês, eu sou muito detalhista, esse é um dos meus defeitos até hoje. Eu sou extremamente frufruzinha. E daí eu caí nesse universo que tava super em alta na época, que era dessa produtividade aesthetics, assim, com aquela coisa dos cadernos bonitos, dos fichários arrumados, tudo muito colorido, resumos completos, com desenhos. E embora eu goste de tudo isso, isso não é prático e não é eficiente. E daí eu perdi muito tempo no meu terceirão, tentando fazer resumos bonitos, coisas de biologia e química, focava muito mais nas matérias que eu sabia, porque para você fazer um resumo bonito, você primeiro tem que saber a matéria e conseguir traduzir aquilo ali do jeito melhor possível, que era uma coisa que eu já não sabia fazer, porque eu nunca fui muito objetiva, eu tendo a ser um pouquinho mais prolixa, e daí acabei perdendo muito tempo no meu terceirão, tentando me adaptar ao que era, vamos dizer assim, o mainstream do jeito correto de estudar, que é mostrando que você produz muito, mostrando que você faz resumos, e aí você tem aquele apelo visual, tipo, caramba, eu escrevi muito, mas no final das contas eu fui percebendo que eu gastava um tempo pra caramba e eu não aprendia nada. Em contrapartida, eu tive a vivência das provas, onde eu apanhava, tomava uma surra, enfim, saía da prova atordoada, com dor de cabeça, porque era muita questão pra mim. Tava ali realmente fora da minha zona de conforto. Chegava no final, errava um monte de questão, mas toda vez que eu errava uma questão, eu tava ali com uma janela de aprendizado nova. E esse é o grande método de você fazer provas antigas. É você encarar a sua ignorância e endereçar ela. Porque quando você tá fazendo estudo planejado de fazer resumo, você normalmente tende a privilegiar aquilo que você é bom. Porque é onde você vai conseguir desempenhar fazer um resumo. Como é que você vai resumir uma coisa que você sequer sabe? Mas o vestibular não é só sobre o que você sabe, é sobre o que você não sabe. E fazer questões e provas antigas é a melhor forma de você endereçar suas dificuldades. Foi ali que eu comecei a perceber o quanto que eu tava mandando mal em matemática. E daí, eu até que fiz um desempenho razoável ali no meu terceiro ano, eu não fui das piores alunas, eu descobri depois que a minha nota do terceiro ano dava pra ter passado na medicina na UFRJ no meio do ano. Eu não fiz porque, enfim, não tinha a intenção de ir para o Rio de Janeiro, mais por conta da cidade do que necessariamente pela faculdade, que é maravilhosa, e eu tenho amigos que, enfim, estão se formando excelentes médicos por lá. Enfim, mas foi com essa nota muito boa que eu consegui a bolsa no cursinho, que foi o Darwin de vestibular. Chegou lá no Darwin, eu comecei as primeiras semanas ali, primeiro mês, estudando da forma como eu achava que tinha que ser antes, que era tentando fazer alguns resumos, tentando dar super atenção para conteúdo, priorizando teoria, porque eu ainda me sentia muito insegura, né? A gente se sente muito burro, e daí você fica assim, cara, eu preciso aprender mais, aprender mais, só que é muito difícil. Como é muito conteúdo para você varrer, você tem que saber a hora de parar, porque senão você aprofunda demais num assunto que talvez nem seja o mais cobrado da prova, por puro detalhismo, e na prática, você na verdade vai ser cobrado até um limiar de aprendizado daquele conteúdo. Foi uma coisa que eu fui perceber na faculdade. Todo o conteúdo do ensino médio é potencialmente aprofundável. Mesmo. Aquela biologia que você aprende do beabá, ela pode virar um negócio ultra complexo que vai formar uma profissão inteira. E aí acaba que a gente tende a buscar esse aprofundamento por afinidade, mas isso não vai ser cobrado na hora da prova. E você tem que aprender a botar essa barreira do que vai ser cobrado na sua prova pra você não extrapolar demais e não acabar sobredosando uma coisa que não necessariamente vai ter um peso importante na sua aprovação. E basicamente são as questões e as provas antigas e o formato que a banca vai cobrar aquela matéria que vão fazer você entender o limite no qual você vai para aquela matéria. E para tentar limitar um pouco as minhas possibilidades e evitar com que eu aprofundasse demais em certas matérias, eu me restringi a seguir estritamente o que estava na apostila lá do Bernoulli, que eu sabia que era um dos melhores cursinhos vestibulares aí do Brasil. Então eu saberia que ele iria saber fazer uma boa curadoria do que seria necessário para aprovação. A minha rotina de estudos basicamente era ler a apostila, em seguida eu fazia as questões e em seguida eu corrigia as questões. E daí eu vou detalhar um pouquinho de cada um desses métodos, se é que eu posso chamar de métodos de estudo, cada uma dessas etapas. Para início de conversa, eu frequentava um cursinho presencial, que era o Darwin. O Darwin, eu acredito ainda que é um dos melhores cursinhos aqui do Espírito Santo. Eles são muito organizados, a equipe me recebeu muito bem lá. E eles têm uma proposta de dar bolsas para alunos, incentivar os alunos que querem fazer aprovações aí nas universidades federais, de incentivar essas pessoas e com bolsas.
E eu fui uma dessas pessoas que foi contemplada com uma bolsa de 100% para poder estudar lá na P5, que é uma das turmas focadas em medicina para federal deles. Mas assim, aí vem a parte do meu relato que eu já não me orgulho tanto. Por quê? Embora o Darwin ele seja um cursinho com todo o potencial para poder te orientar de fato à aprovação, até alguém que, principalmente alguém que não tem a base como eu tive antes, eu tava numa época aí onde eu tinha me deslumbrado com o universo das questões e com a minha capacidade de estudar sozinha, da minha independência nos estudos, de modo que eu já não aguentava mais ver aula. Então eu tinha professores ótimos à minha disposição, muito didáticos, mas eu não conseguia prestar atenção nas aulas. Eu basicamente, às vezes que eu tentava prestar atenção nas aulas, eu dormia. Quem estava ali no meu cursinho via muito isso acontecer. Inclusive, depois que eu fui aprovada e que algumas pessoas acabaram virando meus colegas de turma, eles sempre falavam, nossa, Fernanda, você só dormia no cursinho? Tipo assim, eu lembro que chegou alguém a falar, não da minha turma da faculdade hoje, mas eu lembro de algumas pessoas que falaram assim, nossa, Fernanda, eu nem achava que você ia passar, eu nem acreditei quando você passou. Porque, gente, eu literalmente sentava na última cadeira do cursinho e eu dormia praticamente todas as aulas, com exceção das aulas onde eu estava desligada do universo do professor falando o conteúdo, para poder ficar ali no meu mundinho fazendo a apostila no meu ritmo. É um pouco vergonhoso? É, porque eu não quero que esse seja o exemplo que vocês tomem. Eu acho que se você tiver a oportunidade de fazer um cursinho presencial, você tem que aproveitar. Mas eu vou me dar o benefício da dúvida, ou talvez o luxo de não ter prestado atenção naquelas aulas, porque eu realmente sabia que eu já sabia aquelas matérias. Eu realmente tive a oportunidade de aprender em primeira mão a maior parte dos conteúdos quando eu estava lá no ensino médio, no ensino fundamental. E acabava que eu via aquelas aulas e pra mim era tudo muito repetitivo. Eu gosto de ver vídeo em velocidade vezes 2. Isso muito antes da gente ter pandemia e todo o universo de aulas online. Eu sempre gostei de um negócio mais acelerado. Então, pra mim, eu sentia que era uma grande perda de tempo eu estar lá prestando atenção nas aulas. E eu meio que acabei, assim, desculpa, mas eu acabei me cagando, assim, sabe, para as aulas que eu tava tendo lá. E foquei nesse ano da aprovação muito mais em fazer questões e levei isso de um jeito mais radical. E daí vem um dos pontos cruciais do meu relato. Não é porque eu fiz que eu acho que você tem que seguir o exemplo, tá? Se eu sequer soubesse que eu tinha essa disciplina de estudar sozinha em casa, eu talvez nem teria ido pro cursinho e tudo mais, mas eu tive essa oportunidade e eu não me arrependo nem em um segundo de ter ido pro cursinho, porque ali eu tive a oportunidade de conviver com pessoas que estavam na mesma vibe que eu. Foi lá onde eu fiz grandes amigos e eu acho que é legal sim você ter um cursinho presencial para você conseguir conhecer os seus companheiros de jornada e poder seguir mais em frente. Ai, mas eu não quero ir pro cursinho porque vai ser muito tóxico, porque tem um monte de gente competitiva. Sim, gente, tem muita gente tóxica, tem muita gente competitiva. Eu escutei comentários assim, eu vou fazer um vídeo só pra comentar as pérolas que eu escutei quando eu tava no cursinho. Tipo assim, gente dando pitaco na forma como eu estudava, gente ficava falando que eu só tava dormindo. Um menino que falou que, gente, na primeira semana de aula que eu tava no cursinho, teve um menino que veio falar assim, você tá muito feliz, né, porque você vai ficar presa aqui por muito tempo. Então, enfim, de fato, o cursinho tem suas coisas tóxicas e, tipo, não é culpa do cursinho, é culpa das pessoas, mas também tem aquelas pessoas que vão ser seus companheiros de jornada. E talvez esse tenha sido o grande mérito de eu estar fazendo um cursinho presencial, né? Foi ter bons amigos para acompanhar na minha jornada e ter conhecido as pessoas que, enfim, são os meus amigos até hoje. Mas, principalmente, o que foi o diferencial do meu ano de cursinho foi ter tido uma boa apostila, que é uma apostila que vocês podem ter acesso, que é do Bernoulli, e fazer muitas questões. Em termos de metodologias do estudo por questões, vem aí o formato de correção, que eu acho que é o mais crucial. Então vamos agora destrinchar o passo a passo do método de estudos que eu usava. Falei pra poder chegar aqui. Por quê? Porque eu acho que é muito simples eu falar pra vocês, não, gente, é só ler a apostila, fazer questão e corrigir, que a sua aprovação vai estar feita. Não, eu fiz toda essa conversa pra poder chegar até aqui. Não é simples assim. E eu não quero que vocês tomem o exemplo da Fernanda que no cursinho cagou pras aulas. Por quê? Eu realmente só fiz isso porque eu tive, como eu falei pra vocês, uma história de anos e anos e anos de investimento em educação muito longo. Enfim, não sou nenhum supra-sumo, nenhum megamente que sabe tudo. Mas em termos de conhecimentos gerais e coisas básicas, eu tive uma base muito boa que não necessariamente veio daquele ensino formal. E daí você se surpreende, Fernanda, como é que você sabe tudo se você cagava pros estudos, só treinava, não sei o quê? Não é que eu cagava, é porque eu realmente apliquei aprendizados de outras formas que não o formato tradicional de ficar fazendo questão, ficar fazendo questão desde pequena, ou ficar fazendo resumo. E honestamente, acho que eu teria sido aprovado muito mais rápida se eu tivesse adotado o método de questões antes. Então vamos detalhar agora os fatos. A primeira etapa do meu estudo era ler a apostila. E aí eu não fazia resumo porque eu achava que gastava muito tempo. Eu já tinha tentado antes e não rolava pra mim. Não rolava. Eu sou muito lenta pra escrever, não sabia selecionar as matérias. Pra flashcard eu também não sabia selecionar o que era importante. Então eu achava mais interessante que a própria banca de avaliação ali do vestibular dissesse pra mim o que eles querem saber. E como que eu iria saber isso? Fazendo questões antigas. Como eu selecionei o material do Bernoulli, que é um material muito focado em Enem, eu sempre fiz questões mais focadas em Enem. E como eu falei pra vocês, eu tentei cercear a minha possibilidade de aprofundamento, porque eu sou muito de ser prolixa. Então, eu só lia o que estava na apostila e ponto. Eu não lia nada além disso, a não ser que eu tivesse muita dificuldade. E existe uma
Grande exceção ali quando o assunto é redação, e depois eu vou pontuar o meu estudo para redação, que eu acho que ele é diferente do resto. Mas, via de regra, eu li o que estava na apostila, mesmo se eu não gostasse, mesmo se eu achasse que estava repetitivo, porque ali era o meu formato de estar nivelada e no meu ritmo, né, sem necessariamente estar no ritmo do professor, que às vezes eu achava lento demais, ou que estava fazendo cortes de algumas coisas. Às vezes, só escutando, eu não conseguia perceber certos nuances ali da parte da matéria que eu não sabia. Então, assim, às vezes eu até prestava atenção numa aula ou outra que eu tinha mais dificuldade, principalmente de física, tinha um professor maravilhoso de física lá. Mas, enfim, no que tange ao meu estudo particular, eu só lia a apostila e eu grifava o que eu achava importante. Já assumo pra vocês que minha apostila era um balde de tinta, porque eu não sei, como eu falei pra vocês, não sei selecionar o que é importante, eu grifava quase tudo, mas era minha maneira de ficar prestando atenção naquela matéria do início ao fim. Então, uma vez que eu tivesse lido tudo, eu fazia as questões. É por isso que eu digo que o meu método de estudos foi baseado em questões. Porque a forma como eu testei o meu conhecimento sistematicamente foi pelas questões. É ela que vai te botar de frente para os aspectos da matéria que você sabe, para os que você não sabe, porque você simplesmente não consegue aplicar o conhecimento daquele aspecto que você tem dificuldade. E daí eu fazia as questões, normalmente eram baterias de 10 a 20 questões, eu fazia todas as questões daquela matéria, depois eu lia o gabarito, e aí eu marcava, acertei essa, errei essa, acertei essa, errei essa. Uma coisa importante dessa parte de estudo por questões. As questões que eu tinha acertado, mas eu sabia que eu tinha chutado, eu marcava como questão errada, porque basicamente eu acertei no chute. Então, assim, aquilo não foi um acerto merecido, foi uma sorte, certo? E daí depois eu pegava essa lista de questões, as que eu já tinha acertado eu deixava pra lá, porque pra que eu ia ficar revisando uma questão que eu já sabia, e que muitas vezes eram questões, tipo assim, de chegar ao resultado com cálculo, ou já tinha eliminado as questões mais óbvias, então, enfim. Toda vez que eu fazia questão, o processo de estudo por questões, que é diferente do processo de você estar fazendo uma prova, eu sempre tava assim, não, essa questão aqui ela tá errada por causa disso, disso, disso. Eu riscava lá quais eram os pontos que estavam errados naquela questão. De certa forma, demonstrar o raciocínio que eu tava tendo por trás de considerar aquela alternativa errada. E nas questões que eu tinha chutado, ou as que eu tinha errado, eu tentava refazer as questões sozinha. Eu acho esse um processo muito importante para você poder tentar se forçar a ver o que você errou por conta própria. Por quê? Às vezes a gente erra por falta de atenção, e às vezes a gente erra, mas a gente sabe que a gente está em dúvida entre uma certa e uma errada. E daí eu acredito que esse processo de você ficar tentando se forçar um pouquinho, não ficar um dia inteiro tentando resolver uma questão que você não sabe. Também não tem como você ficar competindo com a sua ignorância. Mas assim, aquela questão que você ficou em dúvida, às vezes você tem que, tipo assim, ficar dando uma fosforilada ali na questão, pra você poder tentar entender qual foi o nuance que você não pegou. Tipo, eu acho que eu achava que tava entre a A e a B. Eu acho que é mais a B por causa disso, disso, disso. Mas é a A que tá certa. Agora eu sei que ela tá certa. O que eu não peguei aqui nesse B? Beleza, eu achei que esse B tá certo. Será que eu tô com conhecimento errado? Não, peraí, vamos tentar voltar atrás. Eu ficava pensando. Quando era questão mais discursiva, eu ficava menos tempo pensando. Quando era questão de matemática, eu ficava lá tentando refazer a conta várias vezes, que era a minha maior dificuldade, né? Pra poder ver se eu tinha cometido algum erro de atenção. Então, a primeira coisa que eu tentava excluir era algum erro de atenção, algum erro de conta. Sempre fazia as questões de matemática sem calculadora, é muito importante. Você tem que estar próximo da sua situação de prova, que é sem calculadora, com caneta. Então, eu não fazia as questões a lápis, porque também não ia conseguir apagar na hora da prova. Eu tinha que aprender a fazer a questão naquele espaço pequeno, ou usando uma folha acessória só pra conta, e sem me desorganizar naquela folha acessória. E daí eu ficava lá batendo cabeça. Grande parte das questões que eu tava meio em dúvida, eu conseguia acertar nessa hora. E quando eram as questões que eram mais pro lado teórico, né, questões de história e tal, aí eu sempre li o comentário respondido pra entender o nuance que eu tinha perdido. Porque quando é erro de conta, você consegue captar, ou alguma fórmula que você usou da maneira errada, enfim. Mas o fato é, eu ficava tentando fazer sozinha. Se eu chegasse no final da resposta e eu falasse assim, não, peraí, eu identifiquei de fato qual que era o erro dessa questão, eu só assistia o vídeo de resolução ou me contentava em ter visto o gabarito certo, porque eu percebi que eu entendi qual que foi o processo de erro que eu cometi naquela alternativa. Se fosse uma questão que, na verdade, eu chegasse, mesmo tentando fazer, eu via que eu estava fazendo meio na gambiarra, ou eu sentia que eu estava meio inseguro, ou simplesmente uma questão que eu olhava assim, pelo amor de Deus, não faço a menor ideia, aí eu ia assistir o vídeo de resolução. E daí, quando eu assistia os vídeos de resolução, eu ia assistindo pausadamente, de modo que eu tentava identificar as etapas do raciocínio que eu tinha errado para poder chegar naquela questão. Como eu falei pra vocês, isso é muito mais observável na questão de provas de exatas, né? Porque às vezes você aplica uma fórmula, ou às vezes você aplica a fórmula certa numa situação errada. Então eu tentava assistir os vídeos pausadamente, de modo a captar a etapa onde eu tinha errado. E aí quando eu via, foi aqui que eu errei, eu tentava terminar a questão sozinha. Aí, beleza. Supondo que eu terminei até onde eu acho que a questão é, e ainda assim eu cheguei no raciocínio errado. Aí eu continuava assistindo o raciocínio da etapa. E aí eu continuava assistindo o vídeo até conseguir chegar no resultado certo. De todas as formas, eu vi que tô um tempão naquela questão, também não adianta ficar dando burro em ponta de faca. Eu não acertei, aí sim, eu assisti o vídeo de resolução da questão, deixava um tempinho ali, ia corrigindo as outras questões, e essa questão que eu não tinha acertado de jeito nenhum,
no final de ter terminado de corrigir a lista inteira, ou no final do dia, quando eu já tinha corrigido as outras questões, eu voltava naquela questão e tentava fazer ela do zero. Acabava que o conteúdo estava fresco na minha mente, então eu meio que lembrava do raciocínio e basicamente o que eu fazia era identificar que aquela questão merecia aquele tipo de raciocínio que eu aprendi lá na videoaula e eu tentava só replicar ele, o que era muito mais fácil do que, enfim, pegar uma questão do zero e aprender por conta própria ela. E basicamente era isso. Essa aproximação que eu tinha com questões era a mesma aproximação que eu tinha quando eu estava simulando. Só de você escrever o início do enunciado de uma questão, ela já aparece no Google, a resolução, ou no YouTube. Aí eu começava a ver por etapa, e se eu identificasse a etapa que eu errei, eu parava de ver a resolução para tentar completar a questão. E se ainda assim eu precisasse continuar vendo o vídeo, porque eu estava me sentindo segura, porque eu realmente não tinha conseguido terminar o raciocínio daquela questão, eu via o vídeo até o final. E aí, depois de um tempo, eu tentava refazer a questão. Principalmente depois que eu tivesse passado por toda a bateria de questões. Pra prova isso é ótimo, porque você já fez, tipo... Você acabou de fazer uma bateria de 45 questões, quando você termina as 30, você realmente não lembra 100% o raciocínio que você viu na resolução. Então você volta, já com um olhar um pouquinho mais malicioso, e daí você, vamos dizer assim, fecha aquela pendência de ter feito aquelas questões e não fica tendo que voltar o tempo todo atrás. E por que eu tô falando de fechar pendências? Porque eu acredito que vocês que estão procurando por métodos de estudos devem ter provavelmente se deparado com um método que é comprovado cientificamente, né, que é um dos melhores para retenção de aprendizado, que é o método de repetição espaçada, no qual você revisa conteúdo, seja por questão, seja por flashcard, numa fração de tempo, de modo que quanto menos você sabe por um conteúdo, com mais frequência você repete ele até que ele se torne natural, enquanto um conteúdo que você tem uma taxa de acerto maior, você faz revisões com um período de espaçamento mais longo, só para poder deixar aquele conteúdo fresco na sua mente. Eu acho super legal? Acho. Acho que de fato é um método de aprendizado para você aprender as coisas. Mas assim, pro vestibular e pra minha maturidade na época, aquilo ali era demais. E eu ficava muito embolada em ficar pensando em fazer tabela de meta de revisões passadas. Gente, pelo amor de Deus, naquela época eu mal usava uma agenda. Vocês que já viram meu vídeo de organização sabem que eu me organizava com um bloquinho. Então, assim, não tinha a menor condição de eu, naquela época, ficar fazendo repetições passadas. É super importante? É cientificamente comprovado? É, mas não funcionava pra mim. Eu só fazia o que o Bernoulli, o meu chefe do meu de aprovação, tinha mandado. E daí, enfim, fazia as questões, viu que eu tava acertando e errando. E, gente, era só isso. E por que eu fiz todo esse discurso gigante contando a minha história pra vocês? Vamos lá então para as dicas finais desse vídeo. A primeira dica de todas: entenda que o que a sua mãe falou é verdade. Você não é todo mundo. Então não adianta você cair num mar de universo de pessoas falando o que você tem que fazer se aquilo ali não funciona pra você. Eu fiquei muito tempo dando murro em ponta de faca, querendo fazer resumo, porque todo mundo falou pra mim que era o jeito certo de estudar. E pra mim não funcionava. E eu perdi, honestamente, um tempo precioso pra minha aprovação, tentando, enfim, entrar numa modinha que não servia pra mim quando o assunto era estudos. E se serve pra você, ótimo. Aí você ignora o que eu tô falando aqui e tudo bem. Mas a primeira coisa, e acho que a primeira dica mais importante quando o assunto é estudo pro vestibular, é você fazer o que funciona pra você e entende o que aumenta a taxa de retenção pra você. E como que você vai saber o que funciona pra você? E essa é a segunda e última dica pontual: fazendo questões, porque é ali que a sua ignorância vai te confrontar, você vai saber o que você sabe e o que você não sabe. E é muito importante você ruminar um pouco as questões, tentar se forçar a esboçar um raciocínio ou a tentar entender a fundo por que você escolheu uma opção errada ao invés de uma opção certa. Você sempre tem que estar buscando identificar os seus erros. O vestibular ele não pode ser um cara egocêntrico que está buscando acertos. É óbvio que a gente, no final das contas, quer buscar o acerto porque é ele que vai levar a gente para aprovação. Mas nos seus estudos, você não tem que estar focado nos seus acertos, você tem que estar focado nos seus erros. O acerto é só uma consequência do processo. O que você tem que estar focado na hora de estudar é o seu erro, porque é ele que vai direcionar quando você tem que ver alguma coisa. Inclusive, quando eu tinha alguma coisa que eu estava muito insegura, mesmo depois de ver a resolução das questões, eu normalmente também via videoaula, uma ou outra no YouTube, assim, sem muita pressão. E depois, mais pra frente, acabava que a própria prova me confrontava com uma questão daquele tipo, e daí eu tinha que, mais uma vez, confrontar o que eu não sabia. Enfim, gente, construir conhecimento demanda tempo. Então, assim, entendam que nesse processo de tentativa e erro e achar o seu jeito de aprender, você vai rever as matérias várias vezes, até que aquilo ali vai se tornando natural e uma coisa que às vezes era grego pra você, começa a fazer algum sentido e de repente você começa a esboçar raciocínio, mas a forma de você aplicar o seu conhecimento é fazendo as questões. E aí o segundo ponto da nossa conversa, que é o último e o mais incisivo de todos, é que fazer questões não é só um método de estudo quando o assunto é ser aprovado no vestibular. Fazer questões e fazer provas antigas e fazer simulados é uma questão de treinamento. Pouco importa se você aprende muito fazendo questões ou se você aprende pouco. Por exemplo, eu sou uma pessoa que aprende muito fazendo questões. É a minha forma de aprender. Talvez você aprenda mais fazendo resumo. Talvez você aprenda mais explicando pro espelho a matéria pra você. Em termos de aprendizado, de conteúdo, de fato, talvez essa seja a melhor forma de você aprender. Às vezes, quando a gente chega na faculdade, a gente acaba tomando um baque, porque a gente tem que aprender a estudar sem ter o recurso da prova, das provas antigas, enfim. Então, entenda que quando o assunto é vestibular, questão não é só uma questão de método de aprendizado.
Porque não importa se você é bom ou se você é ruim em aprender por questões. Você tem que treinar porque é assim que a prova vai te cobrar. E ponto final. Então eu vou repetir mais uma vez para poder ficar bem claro. Quando o assunto é vestibular, questões não são só uma questão de método, questões são uma questão de treinamento. E não adianta você não treinar porque vai ser cobrado de você. Porque pouco importa você ter muito conhecimento se você não vai saber demonstrar para o avaliador que você sabe aquilo. E qual que é a forma que o avaliador vai saber se você sabe ou não alguma coisa no contexto vestibular, fazendo questão. É isso que a prova faz. E se você vai fazer uma prova discursiva, você vai treinar questões discursivas. Se você está fazendo uma prova objetiva, você vai treinar questões objetivas. Se você vai fazer uma prova de redação, você vai treinar redação. E outra coisa que é muito importante nesse quesito de provas é não só você fazer questões, mas saber o que você está sendo cobrado de você. Questão de... Quando o assunto é questões de matérias em geral, isso é mais difícil, mas quando o assunto é redação, você tem que entender quais são os critérios da redação. E aí vem agora a palhinha final desse vídeo, né, que não é só sobre dica, né, mas principalmente sobre explicar para vocês como que foi o meu método de estudo para redação, que eu acho que é o mais diferente. Como eu já falei para vocês nos outros vídeos, o meu estudo para redação, ele era o meu momento de estudo relax. Então, como que eu estudava para redação? Eu fazia, obviamente, as redações, né, e pedia para que elas fossem corrigidas por um profissional próximo meu, de modo que todo o erro que eu tinha no texto era reportado de um jeito próximo, tipo, não era uma escrita de alguém que eu não conhecia. Eu tinha a oportunidade de debater, sabe, sobre o que eu tinha errado. Qual que foi a linha de raciocínio? Eu tinha alguém do meu lado para poder me acompanhar nisso, e eu acho que é uma das grandes formas de você conseguir aprender bem. Você ter um tutor ali para poder dar a mão para você e falar, pô, Fer, eu acho que aqui você se expressou mal, ou aqui eu acho que você poderia ter conduzido o texto de um jeito melhor. Isso é difícil de você conseguir por uma correção por texto, ou por alguém que você não conversa. Então, no mínimo, talvez algum suporte online, mas assim, algum suporte mais individual. Não aquela coisa daquele cursinho geral, porque eu acho que realmente a redação merece esse acompanhamento mais próximo. Mas enfim, o meu formato de estudos para redação, ele era basicamente fazer a redação e tentar relaxar e tornar o meu estudo prazeroso por meio de conhecer melhor o mundo para poder ganhar repertório para redação. Então, quando o assunto era redação, eu construí meu repertório vendo TED Talk, tentando ler um livro novo, tentando forçar o meu raciocínio e vendo revisões críticas ou filosofias em cima de livros de certos profissionais, vendo coisas sobre a história. Por exemplo, Machado de Assis é um escritor que eu gosto muito. Então eu tentava aprender um pouquinho mais sobre realismo, eu vi os contemporâneos de Machado de Assis, eu lembro que eu adorava ficar vendo literatura contemporânea para poder falar um pouquinho nas minhas redações. As minhas melhores redações vieram com citações de literatura contemporânea. Eu gostava de filosofia, de sociologia, eu tentava entender a vida daquelas pessoas. Tudo isso combina muito com o fato de que, como eu falei pra vocês lá no início, a Fernanda que nos fala é uma pessoa muito curiosa, que gosta muito de aprender sobre o mundo. Então, eu basicamente usava isso como um momento de lazer. Eu via filmes para poder me instigar e talvez trazer uma percepção um pouquinho mais imersiva sobre tal assunto. Então, assim, gente, eu tentei relaxar quando o assunto era redação. Eu ganhava repertório lendo livro, vendo série, vendo filme, para poder tentar relaxar e enquanto estava, de alguma forma, alimentando a minha mente com o conteúdo, mesmo que de maneira não tão óbvia, porque estudar nem sempre precisa ser você ficar com a cabeça mergulhada no livro. Enfim, gente, eu espero ter respondido as dúvidas de vocês. Acabou que esse vídeo era para ser um vídeo mais focado em metodologia de estudo, mas como eu falei para vocês, não tinha um método, assim, que eu seguia. Eu basicamente fazia o que eu achava que era bom senso e basicamente foquei muito em questões. Essa foi a grande virada de chave. Para mim, isso não é negociável, certo? No quesito de prestar atenção em aula, eu acho que, pra mim, vale mais a pena prestar atenção no que o professor está falando do que ficar tentando copiar quadro, porque eu, pessoalmente, sou uma pessoa que não consegue focar em duas coisas. Então, quando eu tentava focar demais em copiar, eu normalmente perdia o que o professor estava falando e acabava num desencontro entre o que ele estava falando e o que eu estava conseguindo anotar, porque eu não tinha velocidade o suficiente para poder anotar o que ele estava falando. Eu usava os melhores resumos, que eram as apostilas do Bernoulli, que são apostilas com conteúdo, com uma coronaria muito boa, eram muito didáticas. Grifava e ia fazer questão, eu ficava testando por questão. Acabei dedicando esse vídeo muito mais a contar aí a minha rotina pra vocês e contar a forma como eu estudava. E acho que as coisas elas podem ser mais simples do que elas parecem. A gente vê muito vídeo de método de estudo e eu não queria que esse vídeo fosse um vídeo desses tentando mostrar pra vocês um caminho que era o caminho da aprovação, porque eu queria mostrar pra vocês que esse foi o meu caminho, foi a minha forma de ser aprovada. E eu faço muita questão de ser enfático quanto ao meu contexto, porque eu não quero que você se sinta mal se comparando, se você não tá vindo do mesmo contexto social que eu tô vindo. E eu quero dizer pra você que é super possível você ser aprovado sem ter nascido em berço de ouro. Assim, eu não nasci num berço de ouro, mas assim, eu nasci num berço muito do privilegiado. Vamos dizer, uma madeira aí da boa, bem cravejadinha com uns cristais, talvez tenha sido o meu caso. Eu sou muito grata pelas oportunidades que, enfim, o universo me entregou, que Deus me entregou. E eu sei que essa talvez não seja a sua realidade, mas não é porque você não teve a mesma realidade que eu que você não pode ser aprovado. Uma coisa, fato, é que você tem que treinar a prova que vai ser cobrada de você.
e isso é inegociável, seja você de um ambiente mais privilegiado como o meu, seja você de uma realidade mais complicada, porque assim como eu fui aprovado, você pode ser aprovado, assim como eu fui aprovado numa realidade diferente, meu pai foi aprovado lá sendo filho diferente, enfim. Todo mundo é aprovado de cada maneira. Tem gente que é aprovado sendo pai, já é mais velho, tem gente que é aprovado trabalhando, e eu quero muito que vocês não coloquem essa crença limitante de que existe um jeito só de ser aprovado. Por fim, eu quero pedir desculpa pra vocês se o áudio não ficou bom o suficiente. O meu microfonezinho de lapela que eu normalmente uso pra gravar os vídeos, ele quebrou. Inclusive, é um dos motivos pelos quais eu tô evitando gravar vídeos, porque tá saindo o ruído horroroso daquele microfone. E eu demorei até achar um fone emprestado que eu pudesse pegar pra poder usar de microfone. Então, eu espero que o áudio tenha ficado bom. Peço muito feedback de vocês com relação ao áudio, porque provavelmente para gravar vídeos daqui em diante vai ser com esse material aqui, tá bom? Até que eu consiga comprar um microfone novo. Você que é novo aqui, não se esquece de se inscrever. Espero que você tenha gostado, que o vídeo tenha no mínimo te entretido. Quero estimular você a não desistir do seu sonho de prestar medicina. É um curso muito legal, tem muito conteúdo legal vindo por aqui. Então não deixe de se inscrever, fica aqui que é a casa de vocês. Curte esse vídeo, comenta aí o que você achou, comenta aqui para as pessoas o que funciona para você para estudar. Comenta aqui qual que é o seu jeito de estudar. Se você é do time de questões, bota aí, eu sou do time de fazer a questão, porque é isso que aprova. Gente, honestamente, a maior parte das pessoas que eu converso da minha sala, que foram aprovadas, todo mundo fala que, assim, que basicamente foi aprovado fazendo questão. São raras as exceções de pessoas que são aprovadas sem essa bagagem. E o fato é, estudante não pode ser orgulhoso, ele tem que aprender com o erro, e é isso que a gente vai fazer quando a gente está estudando por questões. Espero que você tenha gostado. Grande beijo no coração de vocês. Comenta aqui qual o vídeo que você quer ver nesse canal. Agora que eu fiz um dos grandes pedidos, que eu nem sei se eu fui tão precisa assim em atender as demandas de vocês, eu posso fazer outros. Eu amo receber os pedidos de vídeos de vocês e tô aqui aberta a sugestões. Beijo grande, fica por aqui. É isso. A casa é assim, meio bagunçada, mas o coração é grande, a gente acolhe. Beijo!